pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SEMEAI-Cast, o podcast do SEMEAI, onde a gente mostra como a matemática, a computação e as ciências sociais saem do papel e viram soluções para problemas reais. Eu sou a Raquel Vieira e hoje a gente vai bater um papo sobre algo que está em muitos lugares, os fluidos. E o nosso convidado é um especialista nessa área, o professor Antônio Castelo Filho, que é pesquisador do SEMEAI e também professor aqui no ICMC. Professor, obrigada pela presença, por ter aceito o nosso convite. Raquel, eu que agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui nesse evento. Falando um pouco mais sobre a sua área, né? Então, professor, a gente queria começar bem do básico mesmo. Entendendo o que é fluido. Na nossa cabeça vem líquido, mas não é só isso, né? Não, tem muitos. Por exemplo, o ar que a gente respira é um fluido. Tá? A água que é um líquido. Por exemplo, o vidro escoa, então ele é um fluido. Por exemplo, tem alguns vitrais de igrejas muito antigas da Europa que fluem, por exemplo, dá para ver eles escorrendo, mas leva séculos para acontecer isso. Agora o senhor está falando e na nossa cabeça vem, né? A formação do vidro, realmente a gente tem a imagem daquela coisa queimando, né? Aquela, parece queimando, escorrendo, né? Enquanto você tá fazendo alguma peça de vidro, ele escoa porque ele está no estado mais líquido. Mas mesmo depois que ele já está no estado praticamente sólido, ele ainda continua escoando. E não é que está a matemática, gente, que eu falo aqui toda semana que a matemática está em tudo e ela está em tudo isso. Então, seguindo esse raciocínio, ela está numa lava vulcânica, ela está no rio, ela está em vários lugares, né? E como que foi começar a se interessar por essa área? Por exemplo, eu quero trabalhar com fluidos. Bom, quando eu vim para cá para o ICMC, tá? Eu encontrei alguns professores, como o professor Murilo Francisco Tomé, que trabalhavam já com escoamento de fluidos. Eu não era dessa área, eu trabalhava com processamento geométrico. Uhum. E aí a gente falou assim, vamos montar um grupo nesse tema? E montamos um grupo e começamos a desenvolver um sistema para a simulação de escoamento de fluidos. Certo? E aí foi a origem de tudo? Foi a origem de tudo. Até eu queria ver com você, professor, vou te chamar de você, tá? Pois é. Porque tá no nosso dia a dia aqui, é até difícil de usar o senhor, viu? Então eu peço licença poética para falar você. Castelo, a gente tem uma ideia, né, quem tá de fora. Outro dia eu estava vendo, tem um podcast que chama Nunca Vi um Cientista. A gente tem uma ideia de professor universitário, aquela pessoa que está ali na lousa, que está dando aula, que está corrigindo prova. Isso é uma parte do que vocês fazem, né? É uma pequena parte do que nós fazemos. E pequena ainda? Pequena. O objetivo de um professor universitário é o ensino, é lógico, de graduação, pós-graduação, formação de recursos humanos, pesquisa, que é uma boa parte da nossa atividade semanal em pesquisa, e a administração e extensão. E nesse momento, você também ocupa 2 cargos, né, importantes em departamentos ou de formação de alunos também, né? Atualmente eu sou vice-chefe do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística e sou presidente da comissão de pós-graduação do Instituto. Mas isso é um cargo voluntário? Sim, a gente se candidata e é votado ou no conselho do departamento ou na congregação, no caso da comissão de pós-graduação. Bom, a contribuição sua como professora a gente já sabe, né? A gente vai ver mais durante o programa a sua contribuição como pesquisador. E nesses centros que você se candidatou, basicamente é o que a sua contribuição? O que você quer passar para esses alunos, enfim? Bom, uma coisa que eu sempre tento passar para os alunos é que o que eles estão aprendendo pode ser aplicado.
por exemplo, aplicado com a indústria, aplicado para resolver problemas práticos, né? Até eu comecei a fazer matemática aplicada por causa disso. Não queria somente ver uma demonstração somente por demonstração, queria ver alguma coisa construtiva. Sim. E alguma coisa que pudesse ser aplicada para resolver problemas práticos, né? Então a matemática aplicada, ela tem um pé na computação, tem um pé na engenharia, tem um pé em várias áreas, ou seja, concentra várias áreas numa área só. A gente tem uma ideia muito rudimentar, né? Quem está fora de um centro potente como a SMC de matemática, de computação, de que o matemático é aquele cara que fica fazendo cálculo, né? Essa é a primeira ideia que a gente tem, né? Mas é muito além disso. E eu via quando eu entrei aqui só, né? Exatamente. Por que a gente tem, será que, essa ideia, né? Porque a função, porque na verdade você falou da matemática aplicada, que é uma área de estudo, mas também tem essa matemática só mais puramente teórica, né? Sim, tem. E ela também é muito importante, porque é a base mais sólida para onde a matemática aplicada se apoia. Matemática aplicada, computação, engenharia, física, se apoia nessa base que é a matemática pura. Mas essa matemática aplicada, ela tem crescido muito, né? Há anos atrás, eu não sei, você pode me dizer, quando você começou, não havia uma demanda tão grande de indústria como tem hoje, ou havia já? Não, olha, quando eu comecei a fazer o doutorado, a matemática aplicada ainda era muito pequena, né? Comparado com a matemática pura aqui no Brasil, né? E eu fiz pós-graduação num centro, que é a PUC do Rio de Janeiro, que era um centro que congregava gente também de matemática aplicada, de equações diferenciais, os primórdios da computação gráfica, que eu trabalhei com processamento geométrico, que praticamente foi um dos primórdios de computação gráfica naquela época. Mas assim, eu tenho uma impressão que muito do que vocês estudam nessas pesquisas, a ideia é trazer um bem para a sociedade, não é, Castelo? Certamente, certamente. Porque não adianta, quer dizer, claro que tem o seu valor, a sua importância, essa matemática teórica, como você disse, é a base de tudo, mas deve ser bem gratificante também poder contribuir, né, com soluções para a indústria, como é que você tem feito, por exemplo. Claro, até uma coisa que me levou para esse lado da matemática aplicada é a possibilidade de estar resolvendo problemas práticos, né? Problemas tanto da indústria quanto problemas da sociedade também, né? E como é que é esse caminho? Vocês vão atrás dos problemas, os problemas chegam até vocês? Bom, no meu caso, os problemas vieram atrás de mim. Isso não é bom, né? Aconteceu o seguinte... Se bem que vocês gostam, né? Alguns engenheiros, por exemplo, que tinham algum problema, algum projeto que eles tinham interesse em resolver, em levar o projeto à frente, que me convidaram para que eu participasse do projeto para levar a minha contribuição da matemática aplicada, de processamento geométrico, de estrutura de dados, da parte computacional. Agora eu queria olhar um pouquinho para esse seu trabalho que você faz, que é simulação computacional, né? Me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo. Então, como é que a gente entende o que é uma simulação computacional? Quer dizer, óbvio que o nome já dá uma dica pra gente de que você faz uma simulação no computador. Mas o que, por exemplo? Na verdade, eu desenvolvo sistemas computacionais para a simulação de problemas práticos, por exemplo. Alguém faz aquilo que a gente vai simular. Exatamente. Por exemplo, eu vou encher um potinho de margarina, tá? Para encher um potinho de margarina, eu primeiro tenho que ter o modelo, que é o meu modelo, por exemplo, é o potinho, ou seja, tem um domínio onde o fluido vai escoar, tem um bico injetor, onde importa o tipo de fluido que vai ser injetado, a velocidade de injeção, temperatura, tudo influencia no enchimento do potinho de margarina. E aí, por exemplo, de acordo com certas propriedades, esse potinho pode encher e formar, por exemplo, calombos ou então buracos, que não é desejado. A gente primeiro faz a simulação para saber quais são os parâmetros corretos para que o enchimento seja
o melhor possível. Depois que eu ouvi isso, eu nunca mais consegui abrir uma tampa de alguma coisa, ou margarina, um creme de rosto, que não sei o que eu não visse se tá uniforme. Mas agora eu vou passar isso pra frente. Quando vocês abrirem uma tampa de margarina, normalmente dos lados ela tem uma falha, né? E fica como se fosse um biquinho. Um biquinho em cima. Exatamente. Até isso vocês tentam corrigir? Sim. Porque acho que isso tem a ver com ficar menos, né? Produto distribuído. O volume e o peso tem que ser correto, né? Então, tem que ser muito calibrado os equipamentos para que o enchimento seja adequado. Há anos atrás, como é que era? Era feito por acerto e erro? E hoje a simulação veio para... Era experimental. Nossa, isso deveria levar um tempo, né? É. Porque aí era lá, acerta, não dá, vai de novo, faz uma outra máquina. E hoje você pega esse problema que tem, por exemplo, vamos supor, estava enchendo só metade do pote. Ou você já faz uma simulação para o produto ser criado? Olha, olhando para esse lado, certo? Que não é só isso, somente simulações, certo? Tem vários tipos de simulações, né? Por esse lado, o que a gente faz é calibrar o tipo de fluido, por exemplo. Primeiro tem que caracterizar o fluido, tá? Por exemplo, margarina. Que tipo de fluido que ele é? É um fluido newtoniano, ou é newtoniano, não newtoniano, ou viscoelástico, viscoplástico. Tem vários tipos de fluidos, certo? E saber exatamente que tipo de fluido que ele é, por exemplo, isso daí é uma área da engenharia, por exemplo, que de materiais, talvez, reologia, né? Exatamente, reologia, que vai definir de acordo com certas características o comportamento desse fluido. E aí existem modelos matemáticos que representam cada tipo de fluido. Melhor representam cada tipo de fluido. Às vezes tem mais do que um modelo. Tá? Entendi. Esses modelos podem ser modelos diferenciais, integrais, íntegro-diferenciais, modelos algébricos. Mas, enfim, você falou que tem outros tipos, né? Você está falando aqui pra gente que tem outros tipos de simulações. E aí eu fiquei curiosa de pensar como você faz uma simulação de alguma coisa envolvendo gás, que a gente não vê. Por exemplo, o ar em torno de um avião, de um carro, por exemplo. É um fluido que exerce influência no movimento do avião e do carro, por exemplo. Se não tivesse ar, não teria sustentação. Tem que ter uma sustentação para o avião não cair. A sua simulação está num avião, por exemplo, Exatamente. Também. Por exemplo, nós tivemos Você já fez um trabalho, né? Sim, nós tivemos um projeto com a Embraer, por exemplo. Um dos problemas, por exemplo, que a gente tinha que resolver era de projeto inverso, ou seja, descobrir qual o melhor perfil da asa do avião, de tal forma que ela tenha maior sustentação, ou seja, que o avião vai ficar, não tem menos risco de cair, ou seja, seja bem estável, e que tenha o menor arrasto possível, ou seja, gaste menos combustível. E eu espero que, além dessas simulações no computador, eles façam pelo menos uma também no ar, né? Um outro exemplo também é a formação de gelo, que a gente também trabalhou nesse projeto. Porque como o avião voa em regiões muito altas, com temperaturas muito baixas, pode haver formação de gelo. E a formação de gelo modifica o formato da asa do avião, podendo até causar a queda do avião. Nossa, e uma simulação dessa, como é que vocês solucionam esses problemas, por exemplo, do gelo? Do gelo, por exemplo. Primeiro você pega e faz uma simulação com a asa normal, tá? Faz uma simulação computacional e mede propriedades como velocidade, pressão e tudo mais desse escoamento. Aí, com os dados físicos que você tem, com temperatura e tudo mais, você faz uma simulação num corte da asa do avião para ver como que vai ser a formação de gelo. Aí vai e modifica o perfil da asa. Modificando o perfil da asa, você tem que modificar toda a malha que é o domínio computacional em torno do avião e refazer a simulação. E esse processo continua, ou seja, com um novo formato, veja as novas propriedades e assim por diante.
Então eu penso que hoje em dia, uma Embraer, por exemplo, que você está falando, eles talvez até antes de produzir e criar uma aeronave, eles já contam com a ajuda de vocês? Certamente. Existe muito software. Eles principalmente utilizam mais os softwares comerciais, né? Comerciais para fazer as simulações computacionais. A coisa chega aqui quando, às vezes, ninguém deu conta, né? Exatamente. Quando é alguma coisa que, por exemplo, você não consegue fazer facilmente, você precisa de alguma coisa que é uma pesquisa mais inédita. Aí vem para as universidades para poder resolver algum problema específico. Então, e a gente estava falando aqui, né, do ar, mas tem também gás. Eu estava pensando que eletricidade também é um fluido? Que você não vê? Eletricidade não é fluido. Como é que... Tá. Você não vê, né, energia, por exemplo? Não vê energia, mas você consegue sentir. Existe como você medir esse tipo de coisa. De energia. É igual ar. O ar, por exemplo, você não vê, ele é incolor, mas você sente pelo tato. Tá? Energia também pelo choque. Exatamente, você pode medir isso, certo? Mas a energia não entra como mecânica dos fluidos? Não entra como mecânica dos fluidos. No entanto, você já teve um trabalho com a CEPEL, né? Que é uma distribuidora, não? Isso. O trabalho que eu tive com a CEPEL foi para a simulação para fazer análise de risco de centrais hidrelétricas. E aí, claro que a gente está falando de água, né? Hidrelétricas. E esse trabalho nas hidrelétricas, como é que funciona? Eu tive também um projeto com Furnas Centrais Elétricas, cujo objetivo era o seguinte, fazer a simulação do enchimento do reservatório. Por exemplo, eu vou criar uma nova represa. Para criar uma nova represa, você vai fazer a represa e vai ter um enchimento de uma região. Tá? Essa região enchendo vai alagar a vegetação, e essa vegetação vai morrer e vai se decompor e vai ter micro-organismo que vai decompor e vai consumir o oxigênio. Tá? Em regiões onde o fluxo da água pode levar esses detritos facilmente, então você não precisa fazer nada que não vai causar um desastre ambiental. Mas em regiões onde o fluxo da água não é suficiente para isso, você tem que retirar a vegetação para não causar um desastre ambiental. Ou replantar, tá? Né? Então, esse projeto que a gente teve com Furnas era exatamente isso, ou seja, saber onde eu deveria retirar a vegetação para não causar um desastre ambiental, mas retirar o mínimo de vegetação porque isso é muito caro, ou seja, olhando para a parte financeira. Você sabe, Castelo, que você está quase me dando uma aula aqui também, né, de fluidos. Eu, quando comecei a trabalhar aqui, acho que o CMA é dividido em 4 grandes áreas, né? Que é a otimização, estatística, ciência de dados e a mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos sempre foi a pior para mim, para entender. E é uma área que sempre teve facilidade, você falou desde o começo? Não. Te chamou a atenção? Bom, no meu caso, me chamou a atenção porque a gente montou um grupinho aqui, assim, quando eu cheguei aqui no Instituto, isso foi em 93, 92 eu vim, o Murilo terminou o doutorado dele em 93, e aí a gente montou um grupo para fazer desenvolvimento de sistemas. O primeiro sistema que a gente desenvolveu foi o Free Flow, tá? Para simulação de fluidos com superfície livre. Só para entender o que é superfície livre. Precisamos. Por exemplo, escoamento dentro de um cano é um escoamento interno, por exemplo. Se você a água está uma água escoando dentro de um cano, tá? É um escoamento interno de uma tubulação, qualquer tipo de fluido dentro de uma tubulação. Escoamento externo, por exemplo, o ar em torno do avião, em torno de um carro, então de um carro, desse tipo de coisa. E existem escoamentos que são, por exemplo, você abre uma torneira, tá, e deixa a água escoar. Existe uma superfície da água que está em contato com o ar. Essa superfície é chamada de superfície livre. Tá? Essa superfície, se você não tem um vento, por exemplo, que vai modificar
o tipo de escoamento, por exemplo, né, nessa água que está escoando, eu posso desconsiderar esses fatores externos e considerar como superfície livre. Agora, se o ar estiver forçando, por exemplo, esse fluido e ele modificar o escoamento, isso daí já é um escoamento bifásico. Eu tenho que considerar a água e o ar. Ou seja, 2 tipos de fluido ao mesmo tempo. Escoamento bifásico ou escoamento multifásico. Olha, a gente agradece as aulas, né, de graça que você está dando pra gente. Mas assim, esse Free Flow, ele virou um best-seller, vamos chamar assim, né? Isso quer dizer o quê? Que ele foi muito usado por empresas? Ele foi usado, por exemplo, por empresas. O Murilo, principalmente, ele utilizou ele por um projeto com a Unilever, né? E ele sempre foi usado, e a gente foi desenvolvendo ele para resolver vários tipos de problemas com superfície livre, com multifásico, escoamentos newtonianos, viscoelásticos. Viscoelástico é um tipo de fluido, por exemplo, que ele flui, mas também ele tem um comportamento elástico. Né? Por exemplo, como os polímeros, sim, os plásticos, por exemplo, têm esse tipo de comportamento, enquanto está sendo feito uma moldagem deles. Entendi. Mas ele teve uma evolução, né, esse sistema? Sim, teve uma evolução. Agora ele tem outro nome. Não, ele teve uma evolução até mais ou menos a década de 2010, 2012, mais ou menos. Ele teve uma grande evolução. Mas só que esse software, a gente começou a desenvolver ele em 96, certo? Ou seja, ele já tinha muitos anos de vida. Naquela época, o sistema que a gente desenvolveu tinha um modelador, um simulador e um visualizador. Nem visualizador a gente tinha naquela época, tá? Não existia nem TrueColor, ou seja, milhões de cores. A gente tinha que emular TrueColor usando halftones, ou seja, fazer como se fosse um pixel maior e dividindo ele para simular mais cores. A gente tinha que fazer tudo isso naquela época. A gente só tinha capacidade para 256 cores. E hoje está mais fácil fazer essa simulação em era de IA? Ou vocês não misturam tecnologias? Antes da era do IA veio a questão da computação paralela, certo? Por exemplo, o FreeFlow não era um código feito para simulação em paralelo. A estrutura dele, a arquitetura dele não era suficiente para isso. Então, surgiu uma oportunidade de desenvolver um novo software, que eu chamei de RigFlow, Rig de Hierarchical Grid, que podia ter uma malha adaptativa e também pudesse ser feito simulações em paralelo. Esse projeto começou o RigFlow começou com um projeto com a Petrobras, que eles tinham interesse em desenvolver um software para simulação de fluidos que envolvesse esse tipo de característica. E eu queria falar um pouquinho sobre o seu trabalho junto à Petrobras, que eu sei que são várias pesquisas, né? O que a Petrobras quer de vocês aqui? Bom, em particular, eu tive 2 projetos com a Petrobras. O primeiro projeto era sobre o fraturamento hidráulico de poços horizontais. Bom, agora eu vou explicar isso. Por exemplo, eu tenho um poço, por exemplo, eu posso perfurar ele verticalmente, posso perfurar ele direcionalmente, ou ele pode começar vertical, depois passar para horizontal, para poder pegar uma região maior para captação de petróleo. Tá. E o que é o fraturamento hidráulico? Somente esse furo, por exemplo, pode não ser suficiente para escoar bastante petróleo. Então, o meio que tem o petróleo é um meio poroso. Então, o que eles fazem? Eles injetam fluido com bastante pressão para fraturar o meio, para fraturar a rocha, para quebrar a rocha, para que ecoe mais fluido. Toda a extração é assim, a base dela? Geralmente é. Geralmente é.
Tá, e então, aí... o nosso projeto, nesse projeto, o nosso objetivo era fazer a simulação desse fraturamento, mas só computacional. Mas as simulações também, elas dão um local adequado para fazer isso ou isso eles já sabem? Não, onde tem petróleo? Onde tem o petróleo. Mas certo? isso também é simulação, será? Encontrar esses poços? A gente está falando de um outro tipo de simulação? Aí é um outro tipo de simulação. Por exemplo, saber onde tem que ser, que você vai perfurar, isso tem mais a ver com os geólogos. Os geólogos que vão falar, essa região aqui tem mais petróleo. Sim. Tá? A nossa parte era somente para fazer simulação do escoamento. Ou seja, como quebrar essa rocha de forma melhor para jorrar mais petróleo, é isso? Por exemplo, quando for injetar um fluido com bastante pressão, como vai fraturar o meio? Como vai fraturar a rocha? E vocês acharam solução? A gente fez um simulador, né, junto com o ICMC, junto com a Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, desenvolvemos um simulador para fazer esse tipo de coisa em postos horizontais. E isso acaba virando um produto, quer dizer... exatamente. Para eles usarem sempre. Uhum. Agora, Castelo, o CMEI, ele tem vários pesquisadores trabalhando com diferentes problemas da Petrobras. Exatamente. Né? Como, por exemplo, aquele robô Nelida que ganhou um monte de prêmio, que mexe com a segurança. Eu já vi alguém me falando que eu achei super interessante, eu não sei se você está a par dessa pesquisa, aquela de que mesmo fazendo essa perfuração que você está dizendo, né, você tira o petróleo, mas depois que você tira, sobra bastante petróleo nas rochas ainda. Sim. Até isso é mecânica dos fluidos? Então, isso daí também pode ter mecânica dos fluidos ou não, dependendo da quantidade, do tipo de coisa que você vai fazer, tá? Esse projeto acho que não tem tanto a ver com mecânica dos fluidos, tá? Que é o projeto do professor Lousada, né? Mas tivemos outros projetos com a Petrobras. Um projeto que eu estava mais envolvido, que é onde eu comecei a desenvolver um novo software aqui em paralelo, certo? Que é o sistema RigFlow, tá? Era para a simulação de refino de petróleo, onde o objetivo é fazer a simulação de escoamentos bifásicos, ou seja, água e óleo, ou óleo e gás e assim por diante, para que a gente possa fazer uma simulação bem correta, por exemplo, tá? Para que depois, junto com combustão, ou seja, tem a parte química também envolvendo nesse tipo de simulação, tá? Onde o petróleo, esse petróleo que tem várias coisas, é esquentado, tá? E aí vai se formando vários tipos de produtos que são separados e assim por diante. É como se fosse uma depuração. É o refino de petróleo. Sim. Mas vocês têm um em andamento ainda, né? O projeto que está em andamento é um projeto para simulação de escoamento de meios porosos, utilizando uma escala bastante grande, ou seja, uma simulação multi-escala. Esse é o projeto do professor Fabrício. Agora, né, muita gente em casa que nos assiste por intermédio da FAFC TV pode estar pensando assim, que não é cientista, né? E o que eu tenho a ver com essas questões da Petrobras? Tudo, né? Porque a gente anda de carro, a gente já está falando... Exatamente. Tudo é petróleo, né, hoje em dia? Não só o combustível, mas, por exemplo, asfalto, muitos plásticos, muita coisa vem do petróleo. O subproduto do petróleo é absurdo, exatamente, né? O piche e assim por diante. Então, não dá pra gente achar que a gente não está fazendo uso, né, desse petróleo. Exatamente. Até que... Usamos muito. E essas contribuições, essas soluções, eu acho que nos ajudam... não só em desenvolvimento, mas acho que também em economia. Isso, a Petrobras é mundialmente famosa, essas tecnologias vão andando. Como é que é esse caminho para vocês? Geralmente... Internacional até, já chegou a acontecer? Como é que é? Já tivemos até propostas de projetos até com empresas do exterior e tudo mais. Mas o caminho geralmente é o seguinte, geralmente a Petrobras, por exemplo, lança chamadas de problemas, de projetos que interessam a ela, certo? E aí as universidades, por exemplo, e também empresas fazem propostas,
e nessas propostas eles fazem uma análise e escolhem as melhores propostas para desenvolver o projeto. Você falou que os problemas chegam até você, mas vocês caçam também muito problema. Sim, exatamente. Porque é um curso natural, né? Exatamente. Vocês não conseguem, se você está fazendo matemática aplicada, acho que vocês não conseguem educar sem problema, não é isso? Como é que é esse caminho? Esse caminho pode ser que, por exemplo, às vezes alguma pesquisa que a gente está fazendo pode se desviar e se tornar em outras pesquisas, por exemplo, que interessam, por exemplo, a indústria. Aí a gente pode ir lá e falar, esse problema aqui eu consigo resolver, e se a indústria apoiar, vai em frente. Ou muitas vezes, por exemplo, nesse workshop de problemas industriais, as empresas vêm trazendo problemas. E esses problemas podem ser resolvidos, alguns podem ser resolvidos rapidamente, outros podem levar muito tempo e outros podem ser um projeto para longo prazo. E aí viram novos projetos para ser desenvolvido aqui. O workshop é uma iniciativa, né, do CMA, muito bem sucedida, foram 10 anos já, de 10 edições, e eu acho que ele é uma porta aberta imensa, né, para as indústrias conhecerem, porque qual que é a sua visão? As indústrias talvez, né, não saibam que tem tudo isso produzido pela universidade. Exatamente. Qual a maior entrave, na sua opinião, dessa união entre a matemática, os matemáticos e a indústria? Essa aproximação da matemática aplicada, matemática, computação, estatística, eu estou colocando tudo no mesmo barco de matemática aplicada, tá? Mas engenharia também, tá? Para resolver problemas industriais. O maior problema é que as indústrias não, em vez de financiar pesquisa, eles preferem comprar um produto pronto, às vezes do exterior. Tá? Então, isso é uma das coisas. Talvez até mesmo por desconhecimento que as nossas universidades consigam resolver problemas que eles acham que talvez não seja possível. Tá? Eu ia te perguntar, você é muito viajado, você acha que isso é cultural ainda do Brasil ou ao redor do mundo já tem uma consciência maior sobre investir em pesquisa? Cultural. E isso acontece principalmente no Brasil, nos países menos desenvolvidos. Na Europa e Estados Unidos, os países mais desenvolvidos, é muito comum a indústria estar mais próxima das universidades. Inclusive, é sabido que, por exemplo, as universidades são responsáveis por uma captação muito grande de dinheiro, desenvolvimento muito grande das indústrias. E aqui fica também até uma dica de que para os empresários não enxergarem a universidade como algo separado, né? A universidade é pública, ela está aqui também. Exatamente. Eu acho que muito desses projetos que a gente está falando não envolve montanhas de dinheiro, né? Me corrija se eu estiver errada. Vocês têm, lógico, um custo, alguma coisa, né, para cobrir, mas a gente não está falando em ter medo. Eu não vou lá porque deve ser caríssimo, que eu não, né? Eu não sei como é que é essa visão do empresário. A maior parte do custo é para pagar mão de obra, certo? Por exemplo, para pagar os estudantes que vão desenvolver, né? Os pós-doutorados e assim por diante, as viagens, os equipamentos. Dependendo do problema, pode envolver equipamentos, materiais que podem ser caros, né? Mas é preciso, acima de tudo, ter uma visão de futuro, né? De onde quer chegar, de desenvolvimento, não é isso? Porque às vezes a nossa coisa é muito imediatista, né? Que é a solução para hoje. Exatamente. Esse é um outro grande problema das indústrias. Eles querem resolver um problema amanhã. E, às vezes, por exemplo, para a universidade, você precisa de um tempo para desenvolver e chegar naquele resultado. Tá? Até porque a ciência não se faz da noite para o dia, né, Castelo? Vocês têm que ter validações, né? Não se estuda assim da noite para o dia, né? Exatamente. Tudo que envolve ciência requer um pouco também de paciência, né? Mas eu acho, até eu tenho falado aqui, que a pandemia, a Covid, acho que ensinou muita coisa, porque
Repensa comigo, relembra quanto, né, que a união, quando a gente teve uma pandemia, né, o quanto que a união entre indústria, farmacêutica, governos e a universidade basicamente sustentou, né, as pesquisas para resolver. E eu acho que isso é uma grande prova, né, de que a gente não devia largar essa união, né, de forças. Certamente. E depois disso parece que a gente desaprende, né? Porque quando tem uma força-tarefa, e a gente está falando aqui em empresa, mas não é só isso, o governo precisa de muita coisa também, né? Da pesquisa de vocês. A indústria que a gente fala por exemplo, o governo, a parte de saúde, transporte, a gente está colocando tudo isso como indústria, de educação. A gente põe tudo como indústria, mas é nesse sentido. E qual seria nesse sentido mais amplo. Qual seria um caminho, Castelo? É bater na porta mesmo para os empresários que estão assistindo a gente, que não sabem por onde começar. Bom, primeira coisa, por exemplo, agora quem estiver assistindo, por exemplo, pode procurar o CMI e falar, eu tenho determinados problemas. Quem sabe eu posso, por exemplo, colocar naquele workshop de problemas industriais, certo? Ou então, até mesmo, já sabendo exatamente o que quer resolver, por exemplo, procurar grupos de pesquisa que possam resolver os problemas deles. E quando a gente fala de um problema grande, como são esses da Petrobras, que envolvem anos e empresas maiores, aí exatamente. A gente está falando em contrato, tem tudo isso, exatamente, né? Convênio. Exatamente. Né? Existe um contrato que é feito não com o pesquisador, mas com a universidade, ou seja, com um grupo de pesquisa, mas a universidade que assina, certo? A gente tem, né, além do CMEI, que faz esse trabalho também, uma agência da Embrapi, né, aqui no ICMC, que também facilita muito. Então, eu acho que o ICMC está muito antenado em buscar esses problemas com a intenção de solucionar, né? Tem vários caminhos. Exatamente. E agora eu queria falar um pouquinho também sobre essas simulações de questões, né, fenômenos naturais. Professor, esses fluidos mudam de forma, eles têm uma velocidade diferente, interagem com o meio ambiente. Não deve ser também fácil para quem trabalha com essa área de fluido, com fenômenos da natureza, né? Bom, eu queria falar uma coisinha primeiro, que escoamento de fluidos não é somente essa parte computacional. Tem desde a parte experimental, tá? Onde é obtido informações, por exemplo, do tipo de escoamento, do tipo de fluido, vários tipos de coisa, por exemplo, experimentalmente, tá? Com aparelhos. Tá? Também tem a parte analítica, ou seja, posso querer resolver alguns escoamentos, por exemplo, algumas simulações, fazer simulações, ter fórmulas matemáticas para a solução. Isso são modelos? Não são modelos, mas, por exemplo, eu quero resolver alguma determinada equação, certo? Porque a gente está, por exemplo, fazendo simulação, discretizando equações, tá? Mas quem me diz que essa equação tem solução? Quem me diz que esse problema, por exemplo, pode ser resolvido, tá? O problema de resolver as equações de Navier-Stokes, certo? Que é um tipo de equação que modela escoamento de fluidos, tá? É um problema em aberto até hoje, para domínios quaisquer. A gente acha que a matemática responde tudo, né? Não responde tudo. Às vezes ela até busca mais perguntas, né? Tá? E a minha parte dadas as equações, por exemplo, os modelos, tá? Eu quero fazer discretizações e resolver isso no computador. Essa é a minha parte, né? Com relação a essa parte de interação, por exemplo, eu tenho fluido, por exemplo, e tenho sólidos, por exemplo. A interação de um fluido com sólido é uma área importante, interação fluido-estrutura. Tá? Vulcão, por exemplo? Não, por exemplo, imagina que eu tenho fluido, por exemplo, aqui, o ar que pode empurrar essa caneca aqui. Como que eu sei que vai empurrar a caneca? Então eu tenho que saber interagir. Parece que é física isso, né? Mas é física também. Mas aí a matemática de vocês está onde?
tá na parte computacional para pegar esses modelos físicos e fazer com que o computador resolva. Então, interação fluido-estrutura é um tipo de coisa, certo? Interação entre vários tipos de fluidos, por exemplo. Eu tenho dois fluidos, água e ar, por exemplo. O vulcão, por exemplo, está escoando a lava, mas tem o ar que está em contato, tem o terreno que está em contato. Como que vai ser a interação entre eles? Tá? Dá para Existe, por exemplo, modelos. Existem modelos, por exemplo, que pode o que vai acontecer em torno o vulcão com a rocha da montanha que tem contato com ele, por exemplo. Vai também... Isso com dados históricos, como é que é a base para fazer essa simulação, por exemplo, de um fenômeno da natureza, um vulcão? Você nem imagina o que vai acontecer. A gente tem que desenvolver primeiro modelos, certo? Primeiro desenvolve modelos e com esses modelos a gente faz a discretização e as simulações. Tá? Avalanche, por exemplo. Avalanche, estouro de uma barragem, tá? Tudo isso dá para fazer simulações. E enchente? Tá? Enchente também. Enchente também é um tipo de coisa que interessa. Porque como que seria uma simulação de enchente? Por exemplo, é muito parecido com a da barragem. Por exemplo, eu tenho a topologia, a topografia do terreno, certo? Então eu tenho como se fosse uma barragem, ou seja, em algum momento essa água vai parar, então vai começar a encher. Vai começar a encher e esse enchimento depende da topografia. Então a gente tem que saber, por exemplo, como que é a topografia do terreno para saber como que vai ser o enchimento. Eu acho que nesse caso da enchente, o prever nem é tanto problema, né? O querer resolver e como é que é mais, né? Esse é um outro problema. Tá? Porque não... Saber se, por exemplo, não tem um ponto de estrangulamento para que a vazão e resolver o problema da vazão naquele ponto. Mas isso me faz fazer uma provocação no seguinte sentido. O que vocês mostram nessas simulações nem sempre é o que o cliente, vamos dizer assim, quer ver, né? E aí sempre começa um outro processo. Exatamente. Que não está no escopo de vocês também, às vezes, resolver tudo, tá? Olha só, a gente pode ir até um certo ponto, certo? Agora, se ele quer uma coisa mais realística, tá? Pode ser que envolva muito mais tempo e trabalho, né? Essas simulações computacionais, elas não substituem esse experimento que a gente estava falando. Elas diminuem, encurtam tempo. Como é que é? Não, na verdade o que acontece é o seguinte, muitas vezes os experimentos servem para a gente, por exemplo, comparar, por exemplo, a simulação computacional com os dados experimentais e saber, olha, para esse tipo de dado eu tenho... está batendo, ou seja, tanto a parte computacional quanto a parte experimental bate. Se não bater, o que acontece? Pode estar tanto o experimento com problema, com erro, quanto a parte computacional, certo? E aí tem que se investigar mais. Mas então, uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Elas podem ser utilizadas as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aí eu posso estar me perguntando, mas por que eu preciso de uma simulação? É para encurtar tempo, realmente? Ou não só isso? Principalmente porque os experimentos, por exemplo, imagina que eu quero fazer um experimento dentro da rocha. Como que eu vou fazer esse experimento? Lá do escoamento do petróleo dentro da rocha. Vou, no mínimo, perder uma... Não tem como fazer esse experimento. Já perco ali... Né, então aí eu preciso mais de uma parte computacional. É lógico que é possível tirar amostras da rocha e fazer uma simulação, e pegar e injetar fluido dentro desse pedaço de rocha para saber como funciona, ou seja, para saber a pressão, para saber outros tipos de propriedades experimentais. Talvez uma coisa sirva para calibrar a outra. A gente está vivendo momentos, não sei, da Terra que parece que está tudo muito, né, complicado, ou derretimento de geleiras, né, erupção submarina,
Isso sempre aconteceu ou, na sua opinião, nós estamos realmente vivendo um momento diferente da Terra? Olha, eu acho que, na minha opinião, eu acho que isso sempre aconteceu. Pode ser que esteja se agravando por causa da atividade humana, tá? Mas isso sempre aconteceu, talvez não tenha sido registrado adequadamente no passado. É isso que eu ia comentar com você. Essas simulações, elas também ajudam a entender tudo isso, né? Porque antes era uma surpresa, né? Agora, você acha que é possível prever a ponto de salvar pessoas, enfim? Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, com uma chuva muito grande, as encostas, por exemplo, lá no litoral, principalmente, em Petrópolis, de acordo com a quantidade de água que, por exemplo, a terra pode aguentar, a partir do momento que não aguenta, ela vai desbarrancar, certo? Então isso é possível prever, certo? Agora, isso vai prever é uma coisa, outra coisa é tomar atitude, ou seja, não deixar que se façam se tenha construções lá embaixo do morro, onde é possível acontecer um desbarrancamento. Perfeito. Castelo, quem está entrando nessa área, como você fez um dia, procurou um grupo, qual que seria o caminho? O que você diria para um estudante que gosta dessa área? O que ele estuda, o que ele faz, o que ele lê? Né? Bom, primeiro, quem é da área de exatas pode vir da matemática, da computação, da engenharia. Eles podem procurar, por exemplo, programas de pós-graduação que tenham linhas de pesquisa em mecânica de fluidos computacional, né? Aqui no nosso instituto, nós temos um programa de ciência da computação e matemática computacional, onde uma das linhas é mecânica dos fluidos, tá? E existem outras universidades, outros campos que também têm esse tipo de linha de pesquisa, tá? Então, o aluno, por exemplo, ele pode se inscrever nesse programa de pós-graduação e começar a fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado. É uma área com alta demanda de profissionais? Não tem muita demanda, tá? Geralmente, os engenheiros, eles terminam a graduação e já vai para o mercado de trabalho, tá? Hoje em dia... Ou seja, a gente está dizendo que tem muito espaço para quem é dessa área. Tem muito espaço ainda para desenvolvimento de pesquisas nas universidades. Ou para quem faz essa área também tem mais facilidade para entrar no mercado de trabalho, porque acho que não tem tantos profissionais, seria isso? Por exemplo, quem faz mecânica de fluidos pode ser contratado na Embraer, pode ser contratado na Petrobras, na Vale. Tem várias empresas que, por exemplo, podem contratar gente com esse perfil. É um profissional relativamente novo da forma que está se fazendo ou sempre existiu, Castelo? Esse profissional que vocês formam, que é especialista em mecânica dos fluidos? Não é novo, mas está crescendo a quantidade de profissionais formados, né? Nosso grupo aqui, eu acho, já formou pelo menos uns 50 mestrados e doutorados nessa área, tá? E eles estão principalmente nas universidades, mas tem alguns nas indústrias. E qual que é o futuro, na sua opinião, dessa área? Com novas tecnologias, influencia ou não? O que vocês esperam? Nova tecnologia, por exemplo, desenvolver técnicas que funcionem melhor em paralelo, ou seja, usando grandes sistemas computacionais, por exemplo, como clusters, tá? Essa é uma coisa importante, tá? Novos materiais, novas metodologias, tá? Metodologias que eu quero dizer tanto computacionais, certo? Para resolver problemas mais eficientemente. E também, ultimamente, tem se usado algumas coisas de inteligência artificial para resolver mais rapidamente alguns problemas que, por exemplo, como calcular a tensão superficial de um fluido, por exemplo, numericamente, tá? Isso era feito usando cálculos geométricos que, por exemplo, usando técnicas de inteligência artificial, por exemplo, pode ser calculado talvez mais rapidamente. Bom, a tecnologia está sempre chegando e surpreendendo a gente. A gente parece que
que antes tudo isso que a gente está vivendo era coisa do futuro. Agora eu tenho a sensação de que o futuro nem está lá na frente mais, né? Exatamente, está indo muito rápido. E eu acho que na sua área também vai ser isso, né? Sim, certamente. E isso também depende da evolução de tecnologias, como você falou, no cluster. A gente não é muito bem assistido no país ainda de máquinas potentes que são precisos, né, para o trabalho de vocês. Isso. É uma das coisas que é importante falar é o seguinte: muitos problemas só começaram a ser resolvidos porque a gente aumentou muito a capacidade computacional. Tá? Antigamente a gente não conseguia resolver problemas somente modelos muito mais simples, porque a gente não tinha capacidade computacional. Agora com esses novos sistemas computacionais, por exemplo, HPC, supercomputadores, a gente consegue resolver tanto em CPU e também está sendo desenvolvido técnicas numéricas para resolver em GPU também. Isso muda muito da sua formação? Vocês têm que estar sempre mudando disciplinas? Como é que é isso no dia a dia? Na verdade, para quem quer seguir a área de mecânica dos fluidos, ele tem que saber um pouco de matemática, tem que saber um pouco de engenharia e tem que saber computação. Então, é lógico que ninguém vem sabendo tudo, certo? Mas ele vai complementando, enquanto vai estudando, vai complementando a formação para saber essas três áreas. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui, né, no nosso episódio. Está convidado para participar de outros. Eu acho que a matemática, fazendo uma analogia, ela pode ser até uma lente que ajuda a gente a enxergar melhor uma gota d'água, né, um vulcão em erupção. A matemática é muito potente, né, professor? Sim, certamente. E eu acabei não perguntando, mas a sua formação é a matemática, né? Você sempre soube que queria ela para sua vida. Eu fiz graduação em matemática, mestrado em matemática e doutorado em matemática. Ou seja, nunca foi dúvida. Nunca foi dúvida. E era sempre o melhor aluno de matemática? Mas enquanto eu fazia matemática, eu fazia matemática à noite e fazia engenharia civil durante o dia. Então tem esse lado de engenheiro também, sempre me perseguiu. E lá atrás, quando você escolheu a matemática, você imaginava que ela chegou a esse lugar de protagonismo que ela está hoje? Não, olha só, principalmente olhando para trás, a gente deu para perceber que a matemática desenvolveu muito no Brasil, principalmente a matemática aplicada, porque quando eu comecei a ir para esse lado de matemática aplicada, ela era minúscula no Brasil. E foi crescendo, e hoje em dia estamos... Mas falta um tanto para andar. Falta bastante, falta material humano, ou seja, falta gente querendo fazer matemática aplicada para resolver mais problemas aplicados. Mas, professor, tudo é processo, né? É o bom que a gente está andando. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Então, quem ficou curioso, vale a pena acompanhar os projetos do CMEA. Isso você encontra, né, no nosso site. Lá tem várias áreas, né, que os professores atuam, com que eles estão trabalhando. Então, isso tem no site, nas nossas redes sociais. E a partir de agora, a gente tem sempre uma conversa nova, né, no CMEA Cast, no nosso YouTube. Vai lá, comenta, compartilha e ajuda a fazer com a gente esse programa e esses episódios que servem, na verdade, para você que está nos vendo. Muito obrigada mais uma vez pela atenção. Até a próxima.